A criança estava causando problemas em todos os lugares com seu estilingue. Mal sabia ele que, naquele dia, ele acertou um CEO bilionário, e esse CEO tinha um transtorno de temperamento. Imediatamente, ele agarrou a criança pelo pescoço e a empurrou em direção à panela fervente. Nesse momento, os pais se arrependeram de não terem criado o filho adequadamente, mas já era tarde demais. Acontece que esse casal teve seu filho tarde demais na vida, então eles o trataram como um tesouro. A criança costumava brincar com seu estilingue, atirando nas pessoas, e sempre que ele machucava alguém, ele pagava algum dinheiro ou se desculpava, mas nunca pensou que fosse grande coisa. Por causa da indulgência deles, a criança se tornou mais rebelde. Até hoje, o casal levou a criança para a cidade para visitar parentes, e no momento em que a criança chegou à cidade, ele começou a borrifar as pessoas com uma pistola de água. Inesperadamente, ele borrifou o CEO que tinha um transtorno de temperamento. Felizmente, o CEO tinha acabado de desabafar mais cedo naquele dia e tomado um remédio calmante, então a criança teve sorte de escapar ilesa. Depois que o CEO entrou no restaurante, a família de 3 pessoas o seguiu para dentro. Na entrada, a criança foi parada por um garçom que estava preocupado que a pistola de água pudesse molhar os clientes, mas antes que a garçonete pudesse dizer muito, a criança sacou sua pistola de água e espirrou na garçonete. A mãe viu isso, e em vez de parar a criança, ela o elogiou por ter se saído bem. Impotente, a garçonete não teve escolha a não ser recuar e deixar para lá, mas a criança não parou por aí e ficou ainda mais ousado e usou seu estilingue para derrubar o copo de água de um cliente. Ele então mirou o estilingue na cabeça do cliente, e quando o cliente exigiu saber de quem era o filho, a mãe imediatamente alegou que a criança ainda era jovem e que eram os adultos que estavam sendo muito exigentes. Naquele momento, a criança se aproximou do CEO e pediu que ele lhe desse seu telefone para jogar. Antes que o CEO pudesse reagir, a criança atirou nele com o estilingue. Em um instante, a testa do CEO começou a sangrar. O CEO, enfurecido, levantou-se, fazendo a criança gritar por socorro. A mãe rapidamente o protegeu, acusando o CEO de intimidar a criança, mas o CEO imediatamente ordenou que a garçonete mostrasse as imagens de vigilância. Nesse ponto, a mãe ficou frenética. A criança, enquanto isso, ameaçou usar seu estilingue. Vendo as coisas saindo do controle, a mãe gritou para o marido pedindo ajuda. Mas, inesperadamente, o marido também começou a causar problemas, alegando que seu cunhado era o CEO da empresa. Sem que eles soubessem, o CEO na frente deles era exatamente o cunhado que estavam procurando. Enquanto a discussão continuava, a criança roubou o telefone do CEO. O CEO exigiu que a criança o devolvesse imediatamente, pois havia arquivos importantes nele. Em resposta à ameaça do CEO, a criança quebrou o telefone no chão. Naquele momento, o CEO finalmente ficou furioso. Enquanto se preparava para tomar seu remédio, a criança despejou tudo e esmagou os comprimidos com os pés. Mal sabiam eles que o perigo estava prestes a atacar. Sem o remédio para controlar seu transtorno, o CEO, em sua fúria, agarrou a criança e estava prestes a empurrá-la para dentro da panela quente.